Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso podcast. Hoje o tema é a luz da palavra. Sabe aquela sensação de estar tateando no escuro, como um explorador numa caverna, sem saber para onde ir na jornada da fé? Acho que muita gente já se sentiu assim, né? Buscando direção, meio perdido na dúvida. Com certeza. Mas olha, existe uma luz que não falha. Uma lanterna, digamos assim. E essa nossa conversa de hoje é inspirada, em parte, pelo livro de devocionais Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. A ideia é mergulhar nisso, a palavra de Deus como essa luz. Sim, exatamente. A palavra como essa bússola luminosa. É interessante pensar em Romanos 10:17, né? Ah, sim. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Não é um ouvir qualquer, é um ouvir que acende a fé mesmo. E tem o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É bem direto, né? Claríssimo. Mostra essa ideia de uma orientação viva, sabe? Ativa. Não é só um texto antigo, é uma voz que guia a gente hoje. E o contrário. Quando falta essa luz, o material que a gente analisou usa uma analogia boa. Qual delas? A de dirigir à noite, sabe? Numa estrada escura, sem faróis. Nossa, sim. Dá pra imaginar o perigo. Exato. O medo toma conta, a incerteza do que vem pela frente, as preocupações que paralisam a gente. Fica tudo mais difícil. Pois é. É um contraste muito forte com o que acontece quando a gente se alimenta mesmo das escrituras, dia após dia. Que seria? A perspectiva que a gente vê é que isso não é só um hábito. É o que realmente cultiva o que se chama de fé extraordinária. Fé extraordinária. Gosto desse termo. É uma fé que ousa crer no impossível, né? Que dá firmeza para a gente atravessar os vales escuros da vida, sabendo que, mesmo com desafios, tem a ação de Deus ali, tem promessas. Faz todo sentido. E antes da gente continuar, queria fazer um convite rápido. Manda lá. Para quem está curtindo essa conversa, segue a gente aqui no podcast Fé Extraordinária, deixa um amém aí nos comentários se isso está falando com você e compartilha. Ajuda essa luz a chegar mais longe. Isso aí. Mas voltando. Tá, entendemos a importância, mas como é que a gente desenvolve essa fé na prática usando a palavra? Olha, tem uns passos bem concretos que a gente pode tirar dessa reflexão. O primeiro é cultivar a intimidade. Buscar um lugar reservado. Tipo Mateus 6,6, né? Exato. Orar em secreto. Exato. Não só o lugar físico, mas criar aquele espaço mental, espiritual, para uma conexão mais focada, sabe? Entendi. O segundo é se alimentar diariamente da palavra. Meditar nela. Josué 1:8 fala disso. A constância, né? Isso, a constância. Não é só ler por ler, é refletir. Pensar, o que isso significa para mim, hoje? Aplicar no dia a dia. Esse é o terceiro ponto, e talvez o mais desafiador. Aplicar na realidade. Tiago 1:22 alerta, né? Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. É fácil só ouvir. Pois é, a questão é, como essa verdade que eu li hoje vai mudar minhas ações, minhas decisões, minhas reações? Aí que o negócio pega. Verdade. Que mais? Quarto, compartilhar a palavra. Hebreus 10, ali pelos versos 24 e 25, fala de encorajar uns aos outros. Quando a gente compartilha o que aprendeu, as experiências, isso fortalece a nossa própria fé. É uma troca. Crescimento mútuo. Legal. E o último? E o quinto, orar a palavra. Usar as próprias escrituras para conversar com Deus. Pedir entendimento, força para viver aquilo, alinhar o nosso coração com o dele, sabe? Muito bom. Então, juntando tudo isso, a ideia central é deixar a palavra ser mais que informação, né? Exato. É permitir que ela ilumine mesmo, de verdade, cada passo, transformando os desafios, não em muros, mas em chances de ver Deus agir. Em testemunhos. Perfeito. É isso. E a força para fazer isso vem daquela promessa incrível de Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Essa mesma. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É um chamado para avançar com confiança. Uau!
sabendo que, como Paulo diz em Romanos 8,37, a gente é mais que vencedor por meio de Cristo. Essa é a base da tal fé extraordinária. Poderoso isso. Fica então essa reflexão, né, sobre buscar ativamente essa orientação divina. Sim, A palavra como essa luz constante que não só mostra o caminho, mas dá esperança, força e a certeza da vitória mesmo quando a coisa está difícil. exatamente. E olha, para quem quiser continuar nessa jornada buscando mais ferramentas, mais inspiração, O que a gente recomenda. fica de novo o convite, continuem ligados aqui no podcast Fé Extraordinária. E não esquece, deixa seu amém aí nos comentários e compartilha o episódio. Boa. E para a gente fechar, queria deixar um pensamento no ar. Manda. Pensa aí, qual área específica da sua vida, talvez uma que está meio escura ou confusa agora, onde você poderia intencionalmente aplicar a luz da palavra essa semana, para buscar uma mudança real, sabe? Às vezes, só um pequeno feixe de luz já começa a fazer a diferença, a dissipar as sombras. Fica essa reflexão.